Querido Padre Edi Wagner, queridos seminaristas, querido povo de Deus reunido nessa multidão, não é? Que a gente faz nesse mutirão de oração, quando todo mundo acolhe a palavra também aí em casa, especialmente às quartas-feiras, lembrando a figura de São José, a sua importância para a igreja, o seu patronato e também para as vocações. Mas também hoje, claro, celebrando a festa da padroeira da América Latina, da Índia e das Filipinas, Santa Rosa de Lima, a primeira mulher, né, a ser considerada santa no mundo novo, que era esses países praticamente que a gente falou, ocupados, não é, em parte, maior parte pela Espanha, mas também por Portugal. Amados, o grande desafio deste mês vocacional é que a gente tem que fazer escolhas. E a escolha, ela está ligada a um processo humano, eminentemente humano, que parte de uma experiência, inclusive mental, que se chama julgar. A gente aprende a julgar o que é bom e o que é ruim, aprende a escolher a partir daí. É muito importante, como São Paulo vai nos falar, de um amor, de uma preferência, de um amor muito ciumento por uma comunidade, a comunidade de Orintos, que a gente reconheça de fato que a gente também, do ponto de vista moral, pode fazer escolhas que não são tão boas, por tê-las aprendido a fazer assim. Por isso que São Paulo fala deste amor, e o amor é o não desistir. O amor é dar capacidade para que o outro escolha. Assim Deus faz conosco. Deus não faz, vamos dizer assim, nos tirar liberdade. Não é esse o trabalho de Deus em nós, é mais nos dar liberdade e nos apresentar caminhos seguros, para que a nossa escolha seja uma vocação acertada, que vai nos proporcionar de fato ser mais alegres, e compreender a alegria como um estado de vida que é uma escolha nossa e não como um resultado, como nos coloca a sociedade de hoje os seus valores. Então muitas vezes a gente tem que mergulhar no estoicismo mesmo, ou seja, numa ascese, numa busca, num exercício de espiritualidade para fazermos boas escolhas. E escolher é a coisa mais difícil. Escolher é a coisa mais difícil. Nós meninos temos mais liberdade para escolher do que as meninas são sempre mais dúvidas. A gente que é menino, na minha época tinha o Tetigro, uma coisa assim, que era um conjuntinho, o Padre Edi Wagner deve ter passado, né? Você ia lá na loja, comprava um conjuntinho, né? Uma regatinha e uma bermudinha da mesma cor, você não tinha, né? A gente tinha uma cômoda e um monte de conjuntinho. Então a gente não precisava escolher, a gente abria, pegava o conjuntinho que a gente gostava, a cor que a gente gostava, a mãe ia lá, ele tinha a carinha do bichinho, tinha da Disney e tantas coisas não. Mas a menina, por exemplo, era educada diferente. Você vai ver um guarda-roupa de um menino, ele é sempre proporcional aos dias que ele precisa usar. O das meninas não. Você abre um sapataria das meninas, elas quase têm uma loja inteira, né? Sempre a mulher está precisando de comprar um sapato e um par de roupa, um par de sapato e uma peça de roupa. Por quê? Porque desde pequenininha a mulher é educada assim, ó, você tem que combinar isso para isso, não é isso? Eu tinha uma sobrinha que ela falava assim, ai tio, isso não tumbina, ou seja, desde os 3 aninhos de idade, ela tem que tumbinar. E realmente para a mulher, né, ela tem que pensar, eu não vou pôr uma saia, porque eu vou precisar cruzar, né, eu vou no médico e etc e tal, e a mulher pensa isso, né? E a gente pega uma camisa e uma camiseta hoje, qualquer calça jeans, geralmente a gente usa a primeira, ela fica velha, e tem outras mais velhas que ficam mais novas do que aquela mais nova, de tanto que a gente usa. Por quê? Porque alguns são obrigados a essa crise da escolha, mas a escolha é para todos nós. A escolha entre a santidade e o pecado, a escolha dos nossos pecados veniais, nos quais a gente aprende, a escolha, muitas vezes, que infere em nós do pecado mortal, que a gente não aprende com o pecado mortal e por isso tem que se livrar dele.
Mas a vida é feita de escolhas. De manhã a gente fez uma escolha. E aí a gente passa ao longo do dia escolhendo que sentimento a gente vai ter. Mas infelizmente hoje a gente entrega e passa muito para o outro. Eu tenho até uma palestra, acho que deve estar até na internet também, assim, para quem que você dá a chave do seu coração, para quem que você entrega essa chave dos teus sentimentos. Às vezes a gente está no trânsito, alguém fecha a gente entrega a chave para aquela pessoa. E é óbvio que eu vou sentir raiva. E às vezes a gente esquece das coisas leves, das coisas boas, de entregar a chave para quem é leve, para quem não julga, para quem de fato colabora na vida da gente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho é de escolhas. A primeira parte do Evangelho, muito pequenininho de hoje, muito simples, vai falar de uma compra, absolutamente honesta. Então o Senhor diz assim, olha, a nossa escolha tem que ser ética, mente correta. O reino de Deus não vai colocar diante da tua vida nenhuma escolha que te leve a pecar, ou que te leve a diminuir o valor intrínseco da tua resposta. Não vai ter concessão. Não existe meio diferente que não leve ao fim, ou seja, o meio não vale a pena. O que está acontecendo? Jesus está explicando de modo muito simples e as pessoas não estão entendendo. Mas de alguma maneira nós conseguimos compreender hoje que alguém que descobre um tesouro em um campo alheio, não pode sair com esse tesouro e achar que é dele. Porque uma ética mundana diria, não, o achado não é roubado. Não é isso? E não sai no jornal que passa no Brasil inteiro, quando alguém acha 5 mil reais no chão, vai lá e entrega para a pessoa, vira notícia. Mas o reino de Deus é de fato um valor em que uma ética correta é uma condição. Qualquer um que achasse um tesouro, levaria o tesouro e não precisaria comprar o terreno. Mas comprar é uma atitude que de fato me faz renunciar a alguma coisa. E aí ele diz assim, a ética tem custo, a escolha tem custo. Porque escolher demanda a gente negar alguma coisa. E eu inúmeras vezes tenho falado aqui para vocês, que quando a gente olha um sim, por exemplo a vocação religiosa, presbiteral, secular, ela é uma vocação que a gente dá um sim, eis-me aqui ao Senhor. Mas atrás desse sim existe um monte de nãos. Por exemplo, a vida celibatária. Nós não temos a possibilidade de ter uma família, pelo menos no Ocidente. Então, eu digo um sim maior, mas muitas pessoas só olham isso, porque vão perguntar, nossa, mas você não vai ter família, você não vai casar? Não, mas espera lá, eu não vou casar e não vou ter família porque eu dei um sim maior. Entende? E para dar um sim maior, eu preciso de não. E eu já disse aqui algumas vezes, mas não custa repetir. Por exemplo, o matrimônio. Quando eu digo sim à minha esposa, ou a esposa diz sim ao marido, ela está dizendo não, e ele está dizendo não a outras 4 bilhões de mulheres e a outros 4 bilhões de homens. Então, todo sim, eticamente correto, vai custar que a gente venda alguma coisa. Se para ser feliz existencialmente, como sacerdote, como religioso, eu preciso entregar uma vida de família, e nós não vamos ter mesmo nem condição, e nem quem vai cuidar lá na frente, porque os nossos sobrinhos vão ficando velhos, longe da gente, sem uma ligação e um aporte afetivo, então é uma entrega, inclusive para o final da vida, muito triste. Por isso que até a gente trabalha no conselho de presbítero para cuidar dos nossos religiosos, dos nossos padres mais idosos. E a segunda parte é, de fato, uma experiência total, que de novo vale a pena comprar, ou seja, tem um custo, e aqui nós não estamos falando o custo financeiro, mas é o valor. O reino de Deus, quando é uma escolha para nós, ele deve
ser uma escolha de vida, ou seja, de mudança de 180 graus. Mas padre, o senhor está falando só para os seminaristas. Não estou, desculpa, nem tampouco só para as freiras. Eu estou falando para você, e antes até mesmo para mim, que mesmo padre, sou chamado a ouvir isso. O reino de Deus é escolha, ele não abarca tudo, ele não abraça tudo, porque nem tudo está pleno da riqueza que ele traz. Então ele diz que tudo o que não é dele não tem um valor de mercado, a não ser que seja para se vender, para comprá-lo. É o único valor que Deus dá às coisas do mundo, a capacidade delas serem trocadas por que é essencial, que é o reino de Deus. E esse é o nosso chamado, como solteiro, como casado, como trabalhador, como gari, como advogado, como profissional liberal, não tem outra. O reino de Deus é uma escolha. Mas talvez, diferente da maioria de nós, que escolhe, tem que escolher algo e manter esse sim, e continuar apresentando não para uma porção de coisas ao longo da vida, na minha vida de marido, de esposa, na minha vida de trabalhador, na minha vida de profissional liberal, de empresário, não interessa. Eu sou chamado a crescer nesta troca. Então, eu tenho que vender todos os dias aquilo que eu até então achava que tinha valor, para trocar por aquilo que é essencial, por aquilo que é precioso, por aquilo que é um tesouro. E para nós o tesouro é Cristo. O que será que eu vou ter que trocar ainda hoje para ser mais de Cristo e do reino de Deus? Vou ter que refrear o poder da minha língua e deixar de julgar? Vou ter que refrear o meu adultério e me confessar? Vou ter que ser mais honesto comigo mesmo, com as pessoas no trabalho, e portanto vou mudar de vida? Vejam, é esse chamado que Deus nos faz, quando Ele pauta que só existe um valor nas coisas que um dia Ele destruirá, que são as coisas deste mundo, trocá-las pelo tesouro de alto valor infinito, que é o reino de Deus. Parece que fica bem claro que isso tem que ser a prática de um dia de escolhas, por mais difíceis que as escolhas sejam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.